E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Repensando. Eu sou Felipe Lopes e esse é mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Filosofia. Hoje nós vamos falar de Galileu. Galileu Galilei foi um pensador da matemática, astronomia e física e também filosofia. Era um pensador italiano que viveu entre o século XVI e o século XVII. Ele foi muito importante para a história tanto da ciência quanto da filosofia. Na época não havia uma separação entre ciência e filosofia, e o próprio Galileu se dizia filósofo. Galileu foi condenado pela Igreja Católica 2 vezes por defender o sistema copernicano, que é aquele sistema onde o Sol é o centro do universo e a Terra gira em torno do Sol. Desde cedo ele foi um adepto do sistema copernicano e aí ele desenvolveu várias outras demonstrações e reuniu outras provas de que Copérnico estava certo. As condenações dele eram sempre no sentido de uma prisão, que era uma prisão mais domiciliar, e ele era sempre proibido de defender o sistema copernicano, proibido de escrever e proibido de conversar com qualquer pessoa assim de maneira livre, sem autorização. Ele entendia que o sistema copernicano não era apenas uma coisa instrumental, como muitas pessoas acreditavam na época. O que significa isso? Ele não acreditava que era só um modo de se ter outras previsões mais acertadas. Não era só uma hipótese que resolvia alguns problemas. Para ele, o sistema copernicano demonstrava a verdade do universo, e ele defendia que para Copérnico isso demonstrava a realidade. Esse entendimento instrumental ele era aceito pela igreja e, digamos assim, era muito bem espalhado ali na comunidade científica, porque alguém escreveu um prefácio no livro de Copérnico e que todas as edições mais ou menos do livro vinham com aquele prefácio que dizia que as teorias de Copérnico eram apenas instrumentais. Uma outra coisa interessante é que o Galileu introduziu a luneta na ciência. Ele não foi a primeira pessoa que construiu uma luneta, mas ele foi a primeira pessoa que viu nisso uma possibilidade de, digamos assim, potencializar os sentidos e fazer um uso disso para a ciência, para a astronomia, por exemplo. Na época, as pessoas viam esses instrumentos desse tipo como coisas que enganavam, que ofuscavam a visão, e ele teve uma ideia assim de confiança nesses instrumentos, que depois foi se confirmar nas previsões que ele fazia astronômicas, por exemplo. A obra do Galileu ela é muito ampla, só que eu vou focar aqui principalmente nos aspectos filosóficos da obra, tá? Uma das coisas talvez mais relevantes do ponto de vista filosófico é uma inversão da visão aristotélico-escolástica, que era a visão que dominava a época. A escolástica é a tradição, por exemplo, do Tomás de Aquino, que nós vimos no curso. Eles tinham uma ligação muito forte com a teoria do Aristóteles e era isso que dominava, digamos assim, a visão do universo. Também, somado a isso, né, o sistema ptolomaico, que era o sistema onde a Terra ficava no centro do universo. Uma das coisas que dizia a teoria do Aristóteles em relação ao universo é que a gente tinha um funcionamento aqui na Terra e um outro funcionamento nos céus. Nos céus as coisas eram perfeitamente redondas e se moviam de maneira mais geométrica, as coisas lá se moviam. Enquanto na Terra a gente tinha os acidentes, né, que eram as montanhas, os vales, os rios, que, digamos assim, não faziam uma esfera perfeita. Então, o Galileu, observando a Lua com a luneta, ele percebe que a Lua também tem cavidades, ela também não é perfeitamente esférica.
e o Sol ele tem manchas, então também não é uma coisa perfeitamente construída. E aí ele vai dizer, né, que eles são como a Terra. E para a gente isso pode não significar nada, mas na época dizer que os astros, como a Lua, o Sol, os planetas, eram como a Terra, é você inverter a lógica, porque na concepção corrente eles eram de naturezas diferentes. Era um mundo sublunar e um mundo supralunar. E com isso a gente não precisa de duas físicas, a gente não precisa de duas explicações diferentes para a Terra e os fenômenos celestes. A gente pode explicar os movimentos a partir da mesma física, a partir das mesmas regras. Além disso, ele desenvolveu um princípio de relatividade que explicava, por exemplo, por que a gente não sentia a Terra se movendo, que era um questionamento muito colocado, né, diante dos heliocentristas. Né? Por que a gente não sente a Terra se movendo? Ele vai mostrar que a gente, quando a gente está no movimento uniforme, a gente não sente esse movimento. Tipo a gente está num trem, parece que está parado, mas a gente está em movimento. E no caso, na época dele, ele usava um exemplo de um navio. Né? Se o navio estiver no movimento uniforme, você pode jogar uma coisa lá do mastro do navio, ela não vai cair para trás, ela vai cair exatamente abaixo de onde foi jogado. Isso é um tipo de relatividade. E esse princípio de relatividade foi importante para resolver tanto questões da física quanto o problema de que a gente não sente a Terra se movendo, embora ela se mova em torno do Sol e em torno de si mesma também. Um outro elemento muito importante foi a introdução de experimentos na ciência. Esses experimentos eles servem para testar as hipóteses e ver como a natureza responde a certas situações. Ele fez, por exemplo, o experimento do plano inclinado, que é jogar uma bolinha num plano inclinado e verificar a velocidade da queda e a aceleração. Esse experimento ficou muito famoso e mais do que o próprio experimento em si, a percepção de que a gente não vai só contemplar passivamente a natureza e sim construir situações para que elas nos dê a resposta, é uma contribuição muito grande do Galileu. Ou seja, o experimento ele é construído intencionalmente para um certo fim e não se espera que a natureza ofereça as suas respostas apenas contemplando ela, entendeu? A relação entre fé, igreja, escrituras e ciência também foi debatida por Galileu. Embora ele tenha sido condenado 2 vezes por blasfemar, por falar contra as escrituras e tal, ele continua sendo um cristão e ele vai tentar conciliar a ciência e a religião. Ele vai dizer que as escrituras, a religião, elas tratam sobre a salvação dos seres humanos, que é a questão dos pecados, da redenção, do paraíso, etc. Mas não tratam sobre como é o universo. Por isso que existe tão pouco nas escrituras sobre essa questão. Existe 2 ou 3 versículos sobre o fato do Sol girar em torno da Terra. Isso mostra para ele que não era o foco daqueles textos. Então, não é o assunto do qual trata as escrituras. Por outro lado, a ciência, ela, através do método, das demonstrações, dos experimentos, ela pode ser explicada, ela vai explicar a natureza, a ciência vai explicar a natureza. Então, para ele, cada uma está falando de um assunto, elas são incomensuráveis, que significa que elas não podem ser medidas da mesma forma, com a mesma régua. Cada uma é autoridade no seu próprio campo. E isso significa que elas são compatíveis. Por que compatíveis? Porque uma não vai interferir na outra. Cada uma tem o seu campo de atuação e é a autoridade máxima no seu campo. Além de marcar essa autonomia da ciência em relação à fé, à religião, o Galileu ele vai também marcar uma autonomia em relação à tradição. E como que se dá isso? Para ele, os grandes pensadores, como era
no caso o Aristóteles na época, eles não são inquestionáveis. As verdades que eles trazem podem sim ser questionadas e alteradas, se os experimentos e as demonstrações forem em outro sentido. Então, algo não passa a ser verdade só porque Aristóteles disse ou porque algum outro pensador importante disse. Precisa ser verificado, precisa ser testado, precisa ser corrigido. E com isso, ele fala que ele se mantém até mais aristotélico, porque ele diz: se o Aristóteles estivesse vivo na minha época, na época do Galileu, ele veria os próprios erros a partir das novas evidências. Mas, ao mesmo tempo, a tradição ela tem que ser levada a sério, no sentido de tem que ser estudada, tem que ser aprendida, e a partir disso você constrói conhecimento novo. Ou seja, não é para ignorar a tradição, mas também não é para ter como verdade só porque alguém disse. Tem que ser verificado. Se alguém coloca a autoridade filosófica como inquestionável, para ele chama de autoritarismo filosófico e não passa de uma pseudofilosofia, não é uma filosofia verdadeira. E o que é ciência, então, para Galileu? Ciência ela é um discurso verdadeiro sobre a natureza. Ela vai se concentrar naquilo que é objetivo, que pode ser medido matematicamente, e aí vai excluir tudo que é subjetivo, como gosto, cheiro, cores e expressões individuais. Vai se focar naquilo que pode ser mensurado, medido. Por isso aquela famosa frase de que o livro do universo está escrito em linguagem matemática. A matemática para ele não é só o pensamento puro, o desenvolvimento puro e lógico das coisas. É também a linguagem na qual a gente decifra o universo. A ciência para ele também ela deve se concentrar entre experiências e demonstrações. As experiências, como nós já falamos, são as observações que a gente faz, às vezes naturalmente, às vezes construindo ali uma situação, um experimento. O Galileu também fazia experimentos mentais, que é bem interessante e pouco falado. O que significa isso? Ele criava situações na mente, ou escrevia ali, e através daquela situação criada na mente, ele desenvolvia as suas hipóteses e confirmava algumas coisas. É lógico que isso não excluía o experimento físico, mas o experimento mental era muito importante. A ciência, então, ela incluía instrumentos que eram feitos para esse sentido, né? E as demonstrações, elas são, digamos assim, as consequências lógicas das hipóteses, das teorias. Então, experimento e demonstração, instrumento, matemática, fazem parte do método da ciência, são a base do método da ciência, que, de novo, ciência e filosofia aí não eram coisas separadas, na verdade era a mesma coisa. O que hoje a gente entende como ciência, eles chamavam de filosofia da natureza. Então, o pensamento do Galileu, ele vai ser muito influente em toda a filosofia da modernidade. Quando a gente pensa, por exemplo, em todos os filósofos modernos que pensam a matemática como paradigma do pensamento. Isso, com certeza, tem um pezinho ali do Galileu. Então, o pensamento do Galileu vai ser muito influente, assim como outros cientistas também tiveram sua influência na filosofia. Certo? A dica de aprofundamento que eu dou é a leitura de um livro do Galileu que se chama Diálogo sobre os dois máximos sistemas de mundo, ptolomaico e copernicano, se eu não me engano. É um livro que é escrito em forma de diálogo, né, como o próprio título diz, com personagens e tal, onde ele vai mostrar o conflito entre a visão ptolomaica, geocêntrica, né, onde a Terra está no centro do universo, aristotélica, e do outro lado, o pensamento copernicano, heliocêntrico. É um diálogo onde essas coisas vão entrar em discussão. Então essa é a minha indicação de aprofundamento, certo? Então é isso, curte o vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, compartilha com quem você acha que vai se interessar, não esquece de se inscrever no canal e é nóis!